escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Chutando a Escada. Eu sou a Débora Prado. E eu sou a Carol Pavese. Tudo bem, Carol? Tudo dentro do possível, né, Débora? Já tô aqui na contagem regressiva para 2022. Ai, caramba, tem que ser assim, né? Uma pessoa otimista, 2022. Não, pior que tem uma eleição pior do que a desse ano, né? Então, eu ainda tenho esperança. Em 2023, 2024. Ai, caramba, eu tô na esperança de que pelo menos no meio do ano, até o meio do ano a gente tem uma vacina, eu espero, né? Mas tá difícil. Tá bem complicado. Bom, mas aí a gente tem, né, fingindo aqui que tá tudo bem, a gente teve alguns momentos também legais, que foi a gravação desse episódio, né, que foi muito especial. A gente entrevistou a Kizar Masumi, que é doutora em Direito Internacional pela Universidade de Estrasburgo, e é uma mulher super forte, com uma história de vida muito interessante, uma iraniana que reside no Brasil, né, mas ela estava falando diretamente de Teherã, então a globalização e a tecnologia permitem isso. E a Kizar contou pra gente a história e as conquistas e retrocessos aí da luta dos direitos das mulheres no Irã. Você gostou, Débora, desse episódio? Nossa, eu gostei demais, assim, foi um aprendizado do início até o fim. Tenho certeza que todo mundo que escutar esse episódio vai gostar muito. Uma história incrível, assim, de vida dela e um aprendizado mesmo. Foi uma baita de uma aula, Enfim, aprendi demais, assim, sobre a Revolução Iraniana, sobre como está a situação hoje, como era antes. Então, gente, recomendo fortemente aí que vocês já apertem o play para escutar esse episódio com a gente. É isso aí, espero que vocês gostem, né? E a gente vai ver o quanto tem de coisas incomuns também nessas agendas das mulheres, tanto no Irã quanto aqui. A gente desmistifica alguns tabus também, então foi bem instrutivo. E se você gostou desse episódio, depois manda um e-mail pra gente, manda uma mensagem, deixa seu comentário aí nas nossas redes sociais todas. Você pode acessar o nosso site, chutandoaescada.com.br, também mandar suas perguntas para perguntas@chutandoaescada.com.br. Tem as redes sociais todas aí, né, Débora? Tem sim. Quem quiser apoiar também o nosso projeto, vocês podem encontrar mais informações no próprio site do Chutando, como a Carol já falou, chutandoescada.com.br/apoio. E falar em apoio, quero agradecer aí a Helena, que tweetou pra gente, que gosta demais do nosso programa e também comentou que ia recomendar o programa pra mãe dela, mas a mãe dela também já escuta, né? Então, um abraço para as duas, Marta Abreu e pra Helena, e para todas os ouvintes também do Chutando, viu, gente? É isso aí, mulheres que escutam unidas, empoderam-se unidas, né? É isso aí. Vamos lá escutar então esse episódio e aprender muito com a Kizar? Vamos lá, então. Então tá, vamos lá. Dá o play aí e vamos curtir. شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم جهان دیگری بسازیم از برابری به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری نه سنگ و سارها نه پای چوب دارها نه گریه های بارها نه ننگ و آرها جهان دیگری بسازیم از برابری به همدلی و خواهری Bom, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um Chutando a Escada. Eu sou a Carol Pavese. E eu sou a Débora Prado. E hoje a gente está aqui num papo que vai nos levar a um outro lado do mundo, cheio de descobertas aí. Vai ser uma viagem muito interessante, muito instrutiva. Hoje a gente vai falar com a Kizar, e a Kizar vai direto do Irã, diretamente de Teherã, e a gente vai discutir com ela um pouco o direito das mulheres, movimento das mulheres e feminismo no Irã. Oi, eu sou Kizar Masumi, eu sou iraniana e agora estou em Teherã, então boa tarde daqui para vocês, e acredito que seja de manhã agora no Brasil, né? E é com muito prazer que estou aqui discutindo com vocês. Muito obrigada por você topar bater esse papo com a gente, tenho certeza que a gente vai aprender muito.
Bom, Casar, se você quiser se apresentar, né, além de ser iraniana, você também é jurista, Sim. professora e atriz, é isso? Sim. É um perfil meio atípico. Sim, eu sou jurista, eu tenho um doutorado em Direito Internacional pela Universidade de Estrasburgo, na França. Fiz meu bacharel em Teherã, na Universidade de Teherã, em Direito também, e minha especialidade é mais Direito Internacional do Meio Ambiente, mas o diploma é Direito Internacional Público, geral. E quando eu estava na faculdade ainda em Teherã, sim, comecei também uma carreira de atriz no cinema e televisão, que foi interrompida após que decidi viajar para a França para estudar. Só que agora eu estava aqui em Teherã durante a pandemia, a minha viagem foi um pouco mais prolongada por conta da pandemia e recebi uma proposta muito interessante que resisti muito por conta desse espaço de tempo de 14 anos sem ter atuado e finalmente não consegui. E o que estou fazendo é uma leitura muito interessante da peça do Samuel Beckett, Esperando Godot, só que somos 5 atrizes, mulheres, então em vez de homens. O que o Beckett não gostava, aliás, existia um litígio acho que na Holanda, um encenador tinha decidido fazer, durante a vida do Beckett, a peça com mulheres, e ele não tinha gostado e tinha pronunciado palavras bem machistas. Então a gente tem essa ausência de direito autoral de Convenção de Berne no Irã, então podemos fazer essa peça sem autorização agora dos herdeiros do Beckett, mas enfim, é uma leitura feminista da peça. Nossa, então você estava fazendo uma pequena revolução aí no teatro. A pandemia até que foi útil, bem legal. Exatamente. Bom, Casar, como a gente conversou antes, né, para a gente é um tema bem novo e a gente provavelmente, quando a gente fala de Oriente Médio, quando a gente fala de Irã e principalmente quando a gente olha da nossa perspectiva ocidental, os direitos das mulheres e a vida das mulheres no Oriente Médio se recai muitas vezes por uma visão um pouco preconceituosa, né, e cheia de estereótipos sobre uma cultura tão diversa. Se você puder contextualizar para a gente um pouco essa questão dos direitos das mulheres e do movimento das mulheres no Irã, acho que seria um bom ponto de partida. Sim, com certeza. Eu não tenho nenhum problema dessa falta de conhecimento, porque como o Irã não é um país desconhecido, porque aparece muito nas notícias, mas que essas notícias têm sempre uma tendência muito estadual, vamos dizer, sobre as políticas e políticas externas. Então, a visão que cria fora do país é uma visão que parece muito ampla, mas ao mesmo tempo não corresponde necessariamente à cotidiana da população. Então, eu durante muito tempo, quando eu morava na Europa, reconhecia essa missão para mim de dar informações às pessoas. Aí, a partir de um certo momento, parei porque pensei que não, realmente é muito exotismo e eu cansei. Quando cheguei ao Brasil 3 anos atrás, vi que existe uma inocência nesse desconhecimento. E, ao mesmo tempo, os iranianos também não conhecem a sociedade brasileira. Então, meio que perdoei essa situação e voltei a reconhecer essa minha missão de compartilhar o que eu puder nesse domínio. Então, não tem problema nenhum para mim de falar sobre a questão bem de modo pedagógico, até não tem problema. Com muito prazer até. Na verdade, uma parte dessa visão meio injusta é da natureza do Irã, porque no Ocidente é muito comum falar de um lá, então para lá de Bagdad, né? De um
lá comum, como se tudo fosse um país e a mesma coisa, todo mundo vivendo mesmas tradições, mesma cultura, mesma língua, as pessoas parecidas, mulheres parecidas, mas o problema é que o Irã é uma ilha dentro da região, não somente nos outros países da região também existem diferenças, mas o Irã particularmente é uma ilha, porque não somente não temos uma população árabe no sul do Irã, mas globalmente não somos, etnicamente não somos árabes, mas também a idioma é diferente, então a gente não fala árabe, falamos persa ou farsi, e também a maioria da população é xiita, então isso também é uma diferença entre a maioria da população muçulmana da região e do mundo, que são sunitas. Essas diferenças já existem, então faz da população iraniana uma população diferente dos outros povos da região, mas também alguns elementos históricos fizeram outro caminho dos outros povos da região para a gente. Um desses elementos é a Revolução de 79 e o que aconteceu depois dessa revolução. Por isso, para mim, é muito normal dever explicar com muito detalhe a natureza das questões iranianas, porque realmente é muito complexa, não é normal. Eu insisto sempre, vocês também devem ter sentido isso como brasileiras, a minha versão do Irã, com certeza, tem influência da minha cultura familiar, da minha vivência, então eu não posso imaginar dar uma imagem do Irã que seja igual a qualquer entrevista com qualquer iraniana. Também acho que do Brasil a gente pode apresentar várias versões da sociedade brasileira, de mulher brasileira. Então, seja dito que isso é a minha versão. Eu não sou de uma família tradicional. Meus pais eram ativistas políticas de esquerda. Eu não é uma família religiosa. Eu tinha com certeza mais liberdades desde a infância do que muitas mulheres no Irã. A minha tendência política durante muito tempo era reformista. Então isso tudo se juntou ao fato que agora faz 14 anos que eu não moro mais no Irã. Eu tenho muitos contatos, sempre, pelo menos uma vez por ano, volto, mas não faço mais parte do dia a dia, então talvez cansei menos, talvez tenho ainda mais energia do que uma mulher que vive isso tudo, não de modo de turista, mas como seu quadro de vida o tempo inteiro. Então eu queria deixar claro que isso tudo deve ser bem estabelecido antes de ouvir a minha versão. Eu queria aproveitar enquanto você estava comentando sobre a questão de que a sua visão tem muito a ver com a sua experiência, eu queria que se você pudesse comentar um pouquinho assim, sobre a sua história e a sua relação com o Brasil, como que ela começou, para a gente entender também esse contexto, né? Sim, tem razão. Esse ponto ficou completamente obscuro. Por que ela fala português? Conta pra gente a sua história um pouquinho. Fiquei curiosa. Sim, eu saí do Irã quando eu tinha 25 anos. E fiz 3 vezes o concurso, o exame da Ordem dos Advogados no Irã e não consegui. Depois decidi a minha mãe forçou meio que ter essa experiência antes de qualquer compromisso sentimental de ter experimentado essa vida sozinha num outro país. Então eu decidi sair e como existia essa tradição na minha faculdade de tradição francófona da faculdade de Direito, eu decidi continuar os meus estudos na França. Fui lá
lá, comecei o mestrado, Direito Ambiental, e depois o doutorado. Bem, no início conheci um rapaz brasileiro, gaúcho, que agora faz uns anos que é meu marido. A gente ficou na França, meu filho nasceu na França, e depois chegou um momento, no final do meu doutorado, ele já tinha feito o doutorado dele, de decidir onde queremos viver. Profissionalmente, para ele, melhor plano era voltar para o Brasil. E para mim era a questão de eu tenho que ter uma razão outra do que meu marido para mudar completamente de continente, porque meu plano inicial era terminar meus estudos e voltar para o Irã. Eu sentia esse dever de devolver para o meu país o resultado de todos esses estudos. Mas conheci ele, esse plano já se foi, mas o momento de decidir uma nova migração eu já era suficientemente madura para saber que nenhum casamento justifica esse tipo de sacrifício, de acompanhar como uma mala um marido para o outro lado do mundo. Então eu falei que eu vou para o Brasil, mas para uma cidade que mesmo se a gente se separar, eu puder ficar ali. E chegou a hora de São Paulo. Decidimos morar em São Paulo. É por isso que faz 3 anos que eu moro em São Paulo e estou bem feliz. Eu digo sempre, quando as pessoas perguntam se eu não quero voltar para a Europa, eu digo sempre que se não é para morar no Irã, eu prefiro ficar em São Paulo. Uhum. Nossa, mas seu português é perfeito. Parece que você foi criada aqui, assim, que você... Tem um toque gaúcho aí, Débora, vocês vão perceber. Até estou me controlando. Eu demorei 1 ano para entender, porque eu tinha aprendido português com os gaúchos. Eu demorei 1 ano para entender que tem coisas que eu falo que os paulistas não entendem. Tipo, eu falava pior, esse tipo de coisa. Bah, ela fala bastante. Bah, também. eu falo muito bah, sim. É isso, é por isso. Agora eu administro aulas numa universidade em São Paulo. Casar, você falou um pouco que eu achei muito interessante, né? Que não existe um perfil da mulher do Irã, assim como não existe o perfil da mulher brasileira, né? E aí eu fiquei refletindo muito sobre isso, o quanto cada história, né? E cada criação, cada uma é diferente nos seus valores, na sua personalidade, e o quanto isso molda, né? As diferentes mulheres brasileiras, ou nesse caso, as diferentes mulheres iranianas, né? E você pontuou um pouco que você é um pouco atípica, né, do padrão, até por ter tido uma criação mais liberal e uma criação mais de esquerda também, né? Como era o Irã na sua infância? Eu nasci, na verdade, num baby boom do Irã, porque aconteceu a Revolução de 79, as pessoas tinham esse sentimento que agora, depois de 2.500 anos de monarquia, o tempo é novo, a Revolução é popular, então vai chegar um novo período histórico, e tinha muita esperança. Então, aconteceu o baby boom iraniano,
Só que 2 anos, assim, 3 anos antes do meu nascimento, o Saddam Hussein atacou o Irã. Então começou a guerra Iraque-Irã. Mas mesmo assim, a esperança dos iranianos era que a guerra é uma questão de 2 anos e vai acabar em breve. Meus pais eram ativistas políticas de esquerda e tudo parecia dentro do padrão da região. Aconteceu uma revolução, tem uma guerra que não toca, não avança mais do que as fronteiras com o Iraque, então em Teherã, no norte, está tudo normal, não tem problemas. Tem uma pobreza geral, mas, bom, enfim, a gente não tinha um conforto antes também, então tudo bem. E todo mundo começou a reproduzir, aparentemente. Quando eu tinha 10 dias, a polícia chegou para prender meu avô. E então o sinal era que começou outro tempo. Quando eu tinha 3 meses, também prenderam meus pais no mesmo dia. Então eu fiquei com a minha tia, que tinha 20 anos, nem isso. E a partir desse momento fui para o norte do Irã e vivi com a minha avó. Então era uma casa onde o marido e 2 filhos, então meu tio e minha tia, estavam na prisão. Meu tio e a minha mãe, desculpa, e minha tia estava se escondendo das autoridades, e foi por uma questão de erro de pronunciamento de nome que não conseguiram buscar ela. Então era uma situação bem, bem anormal. Eu fiquei no norte meio que num paraíso criado por minha avó, e fiquei afastada de todos os impactos que uma criança de uma família de prisioneiros pode sofrer. Então, eu tava feliz. Eu não estava sentindo o que estava acontecendo. Depois de 2 anos, a minha mãe voltou da prisão. Isso foi aparentemente um período difícil, porque eu rejeitava a minha mãe, não reconhecia ela como mãe. Mas depois eu aceitei e começou o meu contato, agora como uma criança de 2 anos, com a prisão. A gente, como criança, tinha direito de entrar por outro lado das paredes. Porque seu pai continuou, né? Sim, até meus 6 anos. Então, as famílias tinham que ficar do outro lado de um vidro, mas as crianças podiam depois entrar. E eu tinha essa sorte que a minha família não me dava uma imagem negativa dessa situação. Eu tenho uns amigos dessa experiência que sofreram bem mais do que eu. Tinha famílias que os avós não tinham condição de receber todos os filhos, então os irmãos ficaram separados. Questões bem, bem complicadas. Eu tinha essa sorte, pessoalmente, de não viver uma situação psicológica pior. Só que algumas coisas ficaram como norma para mim. Por exemplo, o fato que muitos pais não estão presentes, porque a gente vivia meio que dentro dessa comunidade das pessoas da mesma condição. Por exemplo, tem essa lembrança que eu ouvia a história de 7 cabritos e eu perguntava se o pai deles também estava na prisão. Então, eu tinha essa marcação dos pais ausentes porque eles estavam na prisão. E também a questão de mentir para a sociedade, porque as famílias das ativistas políticas eram bem isoladas. A gente não tinha coragem de reclamar os direitos, de falar para os vizinhos das nossas condições. Então, com 3 anos, eu tinha que mentir dizendo que meu pai estava viajando. E na escola, durante muitos anos depois, eu ainda não falava, era meu maior segredo, enquanto meus pais já estavam de volta, porque a gente tinha medo de perder nossos direitos civis. Então eu dizia como um segredo enorme para alguns amigos da minha história. Não faz muito tempo que eu falo disso livremente. Agora, os prisioneiros políticos do Irã têm muita notícia sobre eles, as famílias dão entrevistas para os jornais, etc. Não era nada comparável à nossa condição. Era uma espécie de grupo sem voz que tudo podia acontecer com eles. Então, a gente tinha que proteger nossas vidas, mesmo que seja uma questão de
pode mentir para todo mundo quando a gente tem 3 anos. Tem essa história de eu e minha prima indo para o outro lado da parede, e normalmente, segundo a lei na época, a minha prima não teria direito de visitar meu pai. Então a gente mentiu dizendo que somos irmãs, e a gente não tá nada parecida. Ela é bem brasileira, morena, carioca, e eu branca, olhos verdes. E o policial falou: mas como assim vocês são irmãs? Vocês não tão parecidas. A minha prima, com 6 anos na época, falou: não, eu puxei para o meu pai e ela puxou para nossa mãe, é por isso. Então uma criança tão jovem tinha essa preparação para mentir para outrem, que da sua história mais básica. Então, mas eu fiquei mais protegida ainda comparando com a média da sociedade. Eram anos de guerra, mas eu não vivia em Teherã. Então, durante um tempo, o Iraque bombardeou as cidades. Então, não ficou só na fronteira, mas as cidades, inclusive Teherã. E eu não vivi isso. Eu só estava em Teherã durante uma noite para visitar meu pai, e bombardearam o bairro onde eu estava. Eu tenho essa lembrança de dia seguinte a gente ir visitar esse prédio que tinha caído, e esse grupo, essa multidão, e uma mulher mostrando um colchão cheio de sangue para a multidão. Essa imagem ficou muito, muito na minha mente, na minha memória. Mas voltei para o meu paraíso lá no norte, e quando voltei para o Teherã, já a guerra tinha acabado, meu pai tinha voltado, a gente era pobre, mas todo mundo era pobre, o país era pobre, e eu não sentia uma diferença, uma desigualdade. E é isso. Depois, eu acho que eu tinha sorte, na verdade, dessa igualdade na miséria e na pobreza. Eu não dava para sentir que estava algo errado. Anos depois, os amigos que tinham irmãos, na nossa geração, tem essa norma de primeiro filho sendo de antes de guerra ou de prisão, porque ou os pais eram soldados ou eram prisioneiros políticos, e depois da guerra e da prisão ter um segundo irmão. Eu não tenho esse irmão, mas os meus amigos que têm dizem que o segundo irmão que nasceu após a guerra ou a prisão era a criança de conforto econômico, dos anos de beleza, de lindeza, etc. Então é realmente outra geração que chegou depois. Para nós era normal sentar nas cadeiras com 3 alunos na mesma cadeira, como se chama? Banca? Isso. Sentando 50 alunos na mesma sala de aula, pequena. Então, isso era a norma na nossa época. Então, eu não sofri tanto desse lado, e tinha essa sorte de morar lá no norte. Norte do Irã, para explicar para vocês, tem uma natureza muito europeia, na verdade. Parece Suíça. Então, era realmente um paraíso onde eu estava, porque é sul do Mar Cáspio. Então, é uma banda verde entre as montanhas e o mar. É muito úmido e muito verde. Quando a gente desce para essas montanhas e chega em Teherã, já é outra paisagem. É muito mais seco e montanhoso. Então, é isso sobre a minha infância entre mulheres e homens idosos, porque eu morava com meu bisavô também, que tinha 80 anos na época. Dizem que quando minha mãe voltou da prisão, assistia eu, com uma criança de 2 anos, descendo das escadas igual os velhinhos da casa. Meu modelo eram as pessoas muito idosas. Então, é isso sobre a minha infância. E, então, pelo que você contou, que aliás é uma história muito impressionante pra gente, né, que viveu uma realidade completamente diferente. E a sua avó, ela fez todo esse... Ela construiu, né, esse espaço, assim, de refúgio, né? Essa rede de apoio que foram mulheres que foram fortes ali ao longo da sua história, né? Sim. E é incrível, né? Como a força, né, dela para suportar e criar um espaço que não fosse difícil para vocês, né?
Na verdade, é tão doce essa época que quando me contam coisas negativas, parece, na verdade, que tinha um instrumento no meu cérebro para traduzir tudo isso numa versão melhor. Porque, por exemplo, me contam que um dia eu cheguei à minha avó e mostrei... porque no final, na verdade, desses anos que meu pai estava preso, aconteceram também execuções em massa nas prisões. Então, meu pai escapou de uma dessas execuções. Contexto era o líder da revolução, o guia supremo, recebeu a notícia que ele estava doente. O país aceitou a resolução do Conselho de Segurança para acabar com a guerra com o Iraque, e eles tinham muito medo de falecimento dele, final de guerra e o que vai chegar após tudo isso. Então decidiram, entre aspas, limpar as prisões dos prisioneiros políticos. Então executaram pessoas que tinham penas já definidas de prisão só. Então era uma situação muito complexa, mas me contam que nesse momento, nesse período onde a gente não tinha direito de visitas também, eles estavam isolados, a gente não sabia o que estava acontecendo dentro das prisões, eu tinha desenhado em 2 folhas, na primeira folha um quarto cheio das pessoas e na segunda um quarto vazio. E eu tinha dito para minha avó que a primeira folha é antes das execuções e a segunda folha é depois das execuções. Ela não sabia de onde eu tinha ouvido isso, mas eu não tenho essa lembrança. Ela que conta desse desenho. Então, aparentemente, apesar desse paraíso, desse espaço, eu tinha recebido algumas notícias, mas ela tinha conseguido traduzir tudo isso com outros nomes. O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Acho que a gente vai ficar aqui contando sua biografia, porque eu acho incrível. Esquece a pauta. Eu fiquei pensando, vamos fazer outro depois, a gente fala de mas feminismo. eu acho que... Mas eles estão diretamente relacionados, porque você tem o papel das mães, né, das mulheres que vão virar, né, chefes de família e carregar o piano e criar essa rede de apoio, que em sua maioria são mulheres, né? Por exemplo, imagina você com 3 meses, né? O papel dela foi fundamental e criar toda essa estrutura. E quando você me falou, e aí já puxando para discussões que a gente queria conhecer, quando você me falou da escola, queria que você contasse para a gente como é que foi estudar, né, lá, sendo mulher, né? Que a gente estava dando uma olhada nos dados do Gender Gap do Fórum Econômico Mundial do Irã, e a classificação é bem... Bom, a gente também tá péssimo, né, no Brasil, a gente pode trazer os dados, mas eu estava olhando que quanto mais próximo do 1, né, na pontuação, mais igualitário, mais equânime, né, o país, em termos de equidade. E aí, os mais baixos são participação política, que é 0,037 no de 2020, né, e a participação econômica e de oportunidade. Eu queria que você contasse, porque eu acho que pela sua trajetória a gente vai conseguir ver mesmo como esses dados se expressam, né, na vida das mulheres lá. Sim. A geração, na verdade, antes da Revolução, existia uma tendência da parte do Estado de empurrar as mulheres da elite, com certeza, para o espaço político. A última dinastia tinha só 2 reis. O pai, que chegou após um golpe ao poder, e o filho. O pai, como era germanofilo, na verdade, após a guerra ele foi para exílio e faleceu lá. E chegou ao poder o filho dele, que tinha estudado na Suíça, muito paz e amor, só que após um golpe dos Estados Unidos, que era a reação dos Estados Unidos para a vontade do primeiro-ministro da época, Mohammad Mossadegh, para a nacionalização de petróleo, ele virou um ditador. Isso foi em 53, né?
Exatamente. Então, esse último rei, Muhammad Reza Pahlavi, ele tinha, já o pai dele tinha obrigatoriamente proibido o uso de véu no Irã. E isso era, na verdade, um choque para a sociedade. Uma sociedade muito tradicional, com influência da Turquia, ele queria forçar todo mundo de não usar mais o véu. Por exemplo, a mãe da minha avó materna, que me criou, tinha essa lembrança de não sair de casa, porque não queria sair de casa sem véu, e como as casas na época não tinham banheiro, eles, para tomar banho, tinham que ir para a rua. Então, tinham marcado com o dono desse banheiro público de ir durante a noite na escuridão, nos tetos de casas, até chegar lá para não tirar véu. Então, essa geração da minha bisavó já viveu essa coisa. E havia uma fiscalização para quem tivesse e repressão? Tiravam de força o véu das mulheres na época. A geração da minha avó era uma geração de província, então não fazia parte dessa elite que participava na sociedade. Tinha vidas meio modestas. A minha avó, por exemplo, não conseguiu terminar o seu colégio porque ela não tinha pai e na cidadezinha dela, nas montanhas, não tinha colégio para as meninas. E um parente tinha sugerido a minha bisavó de hospedar ela na cidade. E a minha bisavó tinha respondido: ela não tem pai, ela é linda, é impossível eu ter essa responsabilidade, eu assumir essa responsabilidade e mandar ela para casa dos outros. Então ela, muito talentosa, nunca conseguiu terminar o colégio e casou muito cedo com a minha avó, com meu avô. Acho que ela tinha 18 anos, 17 anos talvez, quando casou. Então essa era, paralelamente a esse tipo de mulheres que estavam vivendo vidas meio convencionais, existiam mulheres de elite que já tinham experimentado estudos fora do país, participação meio selecionada na vida política, mas isso não era comum, era só uma parte muito pequena da sociedade que, como decoração, como os brasileiros falam para inglês ver, tinha chegado ao poder. Tinha ministros mulheres, mas só isso. Era realmente uma decoração. Após a Revolução, o que aconteceu era que essa sociedade que tinha medo de liberar as suas filhas para participação concreta na sociedade se sentiu segura, porque era uma revolução islâmica, então eles tinham já feito uma revolução cultural que era oficialmente cultural, mas realmente era fechamento das universidades, demissões dos professores que podiam ter ideias diferentes do Estado e limpar, na verdade, as universidades. Após essa época, a vantagem dessa época era a participação de mais mulheres na sociedade. Isso a gente não pode negar. Muitas famílias religiosas e muito tradicionais aceitaram mandar as filhas para as universidades, aceitaram as filhas trabalharem. Então, se esse governo, esse Estado religioso aceita, quem é a gente para não aceitar? Isso com a Revolução de 79, desculpa, mas só para contextualizar aqui na cronologia. Então, a gente estava falando do Pahlavi de 53, né? E agora pula para a Revolução Iraniana de 79, né? Que com o apoio dos Estados Unidos, a queda, né, do Pahlavi enfrentando a oposição. Essa também é uma versão que a gente pode debater, mas num outro momento. Na verdade, o que aconteceu era que, quando tudo estava já uma bagunça, a Revolução tinha já um corpo concreto, os Estados Unidos não apoiou. Não podiam dar mais um golpe e não deram. Era praticamente isso. Senão, era já muito tarde para reverter a situação. Mas depois da Revolução de 79, aconteceu justamente como
consequência não imaginável, secundária, não fazia parte dos projetos do novo Estado, mas era uma consequência natural, a participação de mais mulheres. Com certeza, essas mulheres eram mulheres que passavam desses filtros do Estado, como os homens que chegavam no poder. Então, é uma parte da sociedade que tem um passado marcado de ser muçulmana, ideologicamente ativa. Então, não é qualquer pessoa, ou de famílias tradicionais, então completamente apolítica. Senão, as mulheres como a minha mãe foram presas, não podiam participar da sociedade. A minha mãe tentou voltar, porque ela não tinha acabado ainda a faculdade, após a prisão, tentou voltar para a faculdade, não deixaram. Ela tentou durante vários anos, até que não conseguiu, e anos depois ela fez um novo concurso e foi para uma universidade privada, mentindo sobre seu passado político. Dentro desse espaço de tempo, eram mulheres muçulmanas, ideologicamente muçulmanas, ou tradicionais que estavam ocupando o poder. Já era bastante coisa, porque a gente tem que aceitar a natureza dessa sociedade. Então, na minha infância, eu tenho que dizer que as escolas no Irã são separadas. Então, a gente tinha uma escola só de meninas. E o currículo é diferente, desculpa, mas é que você vai falando, eu vou ficando curiosa. O currículo era diferenciado também? Como assim? Algumas matérias, alguns conteúdos são direcionados para os homens e as mulheres estudam outras coisas? Não. Não tem esse filtro, né? A gente só tinha uma matéria que acho que os meninos estudavam coisas mais técnicas e a gente estudava como costurar, esse tipo de coisa. Mas acho que era só isso que era diferente entre nós. Se não, o esporte existia para nós, também não era diferente. O véu era obrigatório. Dentro de uma escola de menina, a gente ainda estava com véu, nossas professoras também. Tudo muito azul escuro, preto, nada a ver com o mundo de criança. Isso tudo já mudou. A minha geração, na verdade, viveu a pior imagem em comparação com outras gerações. Agora já está bem mais diferente. Mas, sim, era um espaço que as mulheres tentavam ocupar, mas não era tão fácil. Quando eu cheguei na faculdade, a minha faculdade, que era uma faculdade muito tradicionalista, muito. A especialidade na minha faculdade é receber os filhos dos grandes clérigos iranianos que não conseguiam mandar os filhos para escolas religiosas. Então, não quer virar clérigo? Não tem problema, pelo menos vai fazer a faculdade de Direito. Então, os meus amigos serão todas das famílias bem diferentes da minha família. Quando eu cheguei na faculdade, 60% da minha turma eram mulheres. E dava para ver que os nossos professores, que a maioria absoluta eram homens, não tinham preparação para debater com as mulheres. Isso era bem marcante. Dava para ver que a gente tinha chegado bem recente nesse ambiente e incomodava. Então, eu acho que existe uma ocupação muito importante e significativa da sociedade pelas mulheres, mas de vez em quando tem políticas do Estado para reverter a situação. De vez em quando saem notícias sobre cotas para algumas matérias, alguns cursos nas faculdades, para dar mais cotas para os homens do que as mulheres. E depois tiram essa cota. Ou condições para fazer concurso público. Se a mulher tem que já ter filho. Essas coisas. A gente ia se dar bem nessa. Vai na contracorrente do que é no Brasil. Né? Não pode ter. Se tiver, vai atrapalhar a sua vida. Essa parte eu até gostei. Aqui a gente recebe relato de aluna no mestrado que eles falam, não pode engravidar, que vai acabar com sua carreira, você não pode engravidar. Sim, não, esse é mais no espaço privado, é a mesma coisa. Mas no espaço que o Estado pode regular, dá preferência às mulheres que já têm filho para, quem, as vacas, né? Vacas que não têm filho voltam para casa para ter filho e depois voltam. Nossa, que loucura. Você tem que cumprir sua
sua missão na Terra primeiro, né? nunca se tem Seu primeiro. papel. Exatamente. Mas não são políticas permanentes. E uma coisa que nunca se interrompeu no Irã, acho que o único movimento que nunca se interrompeu no Irã é o movimento das mulheres. Porque por a primeira vez, na verdade, a política do Estado, por exemplo, de forçar o uso de véu, isso é muito interessante. A gente viveu as duas coisas, né? Um rei que queria forçar as mulheres de não usarem o véu e outro governo que quer obrigar as mulheres de usarem véu. Nenhum deixa escolher, né? O direito de escolha fica tolhido. Tem sempre um homem dizendo o que pode e o que não pode. Exatamente. Nunca foi uma política clara pós-revolucionária. Alguém dizia que não, desmentia, que não, foi mal entendimento, ninguém quer obrigar, e depois chegava, tal banco obrigou. Nas escolas agora é obrigatória, nos hospitais é obrigatório. Chegava a notícia. Tem uma manifestação, acho que logo em 79, uma manifestação, ou 80 máximo, não lembro da data, uma manifestação imensa das mulheres contra a obrigatoriedade de véu. E é muito interessante que os movimentos mais políticos não participaram dessa manifestação. Essa manifestação era uma manifestação da elite ou da parte intelectual menos politizada da sociedade. Por exemplo, a posição da minha mãe como uma menina jovem de, 20 anos na época, era que essa questão não é tão importante. A gente tem questões mais importantes, políticas anti-imperialistas, o destino do rei, estabelecimento do novo governo. Então, não é prioridade falar do uso de véu. Tanto faz, vamos usar, não tem problema. Então, a política oficial também dos partidos políticos de esquerda era não se manifestar. Então, não participaram nessa manifestação. Isso para mim, é muito significativo, porque até a esquerda iraniana, na época, não tinha uma política feminista. E pelo contrário, tinha uma política muito, muito machista. Na verdade, era uma visão só econômica e política e economia menos ideias feministas. Então, contrariamente à esquerda latina, à esquerda europeia, não tinha esse sentimento de liberdade no sentido geral. Mas quando você falou, me parece também que é uma realidade que a gente vê na América Latina, né? Daqui a gente até fala, né, o tal do esquerdomacho, né? Que mesmo dentro dos movimentos de esquerda, muitos deles não apoiam, né, a luta das mulheres, né? E, inclusive, por exemplo, a gente vai agora, né, as eleições se aproximando no Brasil e tal. Poucos partidos e poucas lideranças de esquerda, que na sua maioria tem homens ali encabeçando, né, quase todos, apoiam, por exemplo, a questão do financiamento de mulheres, né, quando teve aquele escândalo das cotas. Eu acho que é menos, mas é mais mascarado, né, tem aquele verniz de que não, as mulheres têm que ter o espaço, mas aí chega na hora H... não, é um problema marginal, a gente não tem que discutir isso agora, tem outras coisas mais importantes. A questão em pauta era muito chocante. A gente não estava falando sobre participação das mulheres na sociedade, a gente estava falando sobre vestimentos, sobre o uso de véu. Pelo menos na América Latina tem essa visão de liberdade total. Sim, Eu acho que a esquerda ia aderir nessa ideia. A gente está falando de direito básico de escolher sua roupa. E não apoiaram. Isso foi muito marcante. Mas se a gente traçar um paralelo, né, assim, o véu, ele é um símbolo também religioso, né, então também tem um vínculo com essa força da Sharia. Se a gente for olhar aqui também alguns grupos religiosos que também tentam, a gente ainda, embora você tenha liberdade, você ainda acusa a mulher de ter usado a roupa muito curta, de ser provocante, né, então assim, você pode sair, mas você vai pagar um preço por isso, né, eu acho que a gente tem esse falso moralismo aqui da nossa sociedade. Can
tava lendo um pouco antes para não passar tanta vergonha, e uma questão que eu achei interessante no texto, que depois eu vou até compartilhar aqui e colocar no link, mas foi sobre o quanto há uma resistência ao movimento das mulheres, né, e feminismo, assim como aqui também acaba visto como algo mais extremo, mais radical, né, do que o movimento das mulheres, muito em função de isso ser considerado algo ocidental e uma influência ocidental no Irã, né? E o quanto também há uma resistência ao feminismo por ser que vai que enfrenta a mesma oposição ao movimento anti-imperialista, né? Então, colocar na mesma caixa essa influência, seja da colonização, embora o Irã nunca tenha sido colônia, né? Mas na região, desse passado colonial da região, ou seja, essa influência norte-americana muito forte, esse imperialismo tão intervencionista nas questões cotidianas do Irã, né? E aí tenta-se utilizar desse argumento anti-imperialista para também se frear essa conquista das mulheres. Você acha que esse argumento procede? Sim, mas tem alguns elementos que me fazem talvez relativizar. Como sempre, o Irã é um caso complexo. Na verdade, tem na história um momento que o último rei, Mohammad Reza Pahlavi, decidiu fazer que ele chamava de Revolução Branca, de oferecer alguns direitos para a sociedade. Entre esses direitos, era o direito de participar nas eleições para as mulheres, então o direito de votar. Na época, os líderes religiosos eram contra essa revolução, inclusive esse direito. Na nossa época, a gente tinha que estudar a história da revolução na escola. Nossos livros já tinham uma outra interpretação desse desacordo dos grandes religiosos da época com o direito de voto de mulheres. Para nós, diziam que o grande Ayatollah, na época, dizia que isso é só uma decoração, não significa um verdadeiro direito, então era contra. Tá? Já não existia esse espaço para o Estado dizer que a mulher não tinha que ter direito de voto. Então eles mudavam a própria história do líder da Revolução Islâmica de 79 para dizer que na época ele não era contra direito de voto, mas contra esse direito dentro desse contexto. E logo após a Revolução, já as mulheres tinham direito de voto. Então, isso é verdade. O problema no Irã é que não tem que falar, para o governo, para o Estado, não tem que falar do feminismo. Isso é verdade. Feminismo é um palavrão, é para evitar, tem influência ocidental, e o Islã já estabelece direitos para as mulheres. Em comparação com outras religiões, sim, o Islã oferece mais direitos para as mulheres. Mas já esses direitos já não correspondem com as necessidades de mulheres de hoje. Então, eles não avançam que a mulher tem que ficar... Tem uns correntes mais duros, vamos dizer, que sim, defendem que a mulher tem que ficar na casa. Mas não é a política do Estado, ou pelo menos a propaganda do Estado. Eles dizem que tudo tem que ser regulado dentro das padrões islâmicas. Então, mulher pode ser policial, mas tem que usar o véu preto, que a gente chama de chador, o longo preto. Mulher pode ser, por exemplo, tem uma bagunça inteira na Constituição iraniana que é motivo de várias interpretações, mas ainda não se realizou. Dizem que para ser presidente, a pessoa tem que vem uma palavra em árabe, não em persa, que significa homem. Homem político, no mesmo sentido de homem político que a gente usa e recentemente fala mulher política, tá? No mesmo sentido, a expressão é a mesma.
As conversas na Assembleia Constituinte, na época, mostram que eles, não é à toa essa expressão, eles tinham essa intenção de colocar essa expressão justamente para dar esse espaço à sociedade de depois aceitar também a candidatura das mulheres. Ela faleceu no ano passado, a filha de um grande ayatollah iraniano participava, se matriculava no momento de eleições todo ano, cada 4 anos, nas eleições para colocar no debate público essa expressão, para ver se eles vão aceitar ela ou não. Ela é uma mulher, ela já era velhinha quando chegava para se inscrever nessa lista, mas a luta dela era a interpretação dessa expressão e nunca aceitaram a inscrição de uma mulher nas candidaturas para as eleições presidenciais. Mas já um dos piores, mais conservadores presidentes desses últimos anos, que era nosso Bolsonaro, o presidente Ahmadinejad, ele já tinha ministro mulher. Acho que a gente em português fala ministra já, né? Uhum. Fala. Tá, ministra. O atual presidente, que era mais liberal, não ousou ter ministra, mas tinha conselheiras, por exemplo, o meio ambiente é um departamento do Estado e a diretora era uma mulher, ou outros departamentos, não no nível de ministra, mas a gente já tinha no passado ministra também no Irã. Então eles não ousam dizer que mulher não tem que ter direitos, como acontece na região em alguns países, como a Arábia Saudita, outros países da região. Mas tentam enquadrar isso segundo a ideia deles, da família, da sociedade, ideia religiosa e ideológica. Mas como a vertente xiita já era a oposição, então é uma vertente que tem muito a ver com a política, e que dentro da história dos xiitas tem mulheres muito fortes, inclusive tem um título de Sayyid. Sayyid ou Sayyidat, homem ou mulher, significa no árabe senhor e senhora. É o apelido dos descendentes do profeta. Os xiitas têm esse apelido. Então, se você é um descendente do profeta, tem esse apelido antes do seu nome. O que acontece é muito interessante. Esses senhores e senhoras são descendentes da filha do profeta. O profeta com certeza tinha filhos também, mas é a filha que tinha casado com o primeiro imã dos xiitas, que é Imam Ali. Imam Ali não é descendente do profeta. Então, essas pessoas são descendentes do profeta por ter ligação com a filha do profeta. Isso já é muito marcante. Então, a gente tem muita história sobre essa filha do profeta. Ela ocupa muito espaço, mesmo que aparentemente ela faleceu somente com 18 anos, ela ocupa muito espaço na história do Islã xiita. Além disso, tem a revolução do terceiro imã dos xiitas, Imam Hussein, contra o poder da época. Nessa revolução, que é uma guerra, na verdade, ele não aceita a legitimidade do poder da época. Então, ele tenta sair da cidade, barram o caminho dele e acontece uma tragédia. Toda a família dele foi massacrada nessa guerra e é a irmã dele que vai como prisioneira ao palácio do califa da época. E a gente tem na história do Islã xiita, de novo, os detalhes da palestra dela como uma mulher forte e corajosa que se levanta contra o poder da época. Então, como já tem essas figuras na história do Islã, eles não podiam dar essa imagem de mulher que tem que criar filhos dentro de casa. Talvez vocês lembram do Qasem Soleimani, que foi objeto de um terror de Estado da parte dos Estados Unidos lá em dezembro. Um exemplo claro de terrorismo do Estado. Ele era uma figura muito importante
dos militares iranianos fora do país. Ele era uma figura muito importante no combate contra o Estado Islâmico na Síria. Era uma figura internacional, vamos dizer. Agora que ele faleceu, a figura que a gente vê é a filha dele. É a filha dele que no dia de enterro dele foi lá, milhões de pessoas lá na frente, e fez o discurso dramático do falecimento do pai. Então, isso tudo deixa, para mim, difícil dizer que não tem uma representação de mulheres dentro do espaço do Estado. Com certeza, essa representação não vai ser feita por mim, vai ser feita por uma mulher que entra nesse quadro muito, muito rigoroso que o Estado estabelece. Isso mostra porque quantitativamente é quase insignificante o número, né? Então, ainda que tenha algumas meio que aquilo que a gente estava conversando, os números, eles não são... eu fiquei pensando muito nisso, quando você falou, né? Existiam algumas mulheres no governo, mas aquela coisa, como a gente fala no Brasil, para inglês ver, né? E, então, assim, às vezes você pode até ver uma melhoria numérica, em termos de... mas não significa que as coisas mudaram, né? Mas ainda, se a gente for mesmo falando numa melhoria numérica, ainda assim é muito pouco, né? Porque é uma coisa bem pontual, assim, é uma ali e sempre aquela coisa que eu acho que é um ponto importante, né? Mulheres que estejam... falando do governo. Sim, e aí mulheres que estão alinhadas, né? Com uma conduta específica, né? E como que fica isso no Congresso, por exemplo? As mulheres não podem se candidatar a cargos de presidente e no Congresso geral, assim, em termos como funcionam as eleições, assim. E faz muito tempo que temos mulheres parlamentares. Isso ainda é minoria, com certeza, mas já acho que desde o início já tínhamos parlamentares. Quando você estava falando um pouco dessas lideranças, principalmente dos xiitas, né? Eu lembrei que eu li um comentário de um sociólogo iraniano-americano, o Asef Bayat, e não sei o que você acha dele, eu não tenho uma opinião formada. Também não tenho, eu acho que ele era diplomata, não era? Não vou saber, eu sei que ele tá nos Estados Unidos e escreve bastante sobre Irã e Oriente Médio, né, óbvio, sendo iraniano, mas o que ele fala sobre o movimento das mulheres, ele chama de um não movimento das mulheres, e aí ele vai definir isso da seguinte forma, que os conceitos e o entendimento que a gente faz de movimento social, ele vai pressupor uma certa mobilização coletiva, protestos, né? Então, uma organização sempre muito coletiva e uma visibilidade coletiva dos movimentos sociais. E o que ele fala é que existe uma luta das mulheres no Irã, mas que essa luta no Irã ser militante é muito uma questão de desafiar, de resistir, né? E de se contrapor ao machismo, sem necessariamente participar desses formatos coletivos, né? E eu achei isso interessante, porque quando você falou, acho que é um pouco isso, né? Ter esses exemplos singulares, eles vão marcando esse posicionamento individual das mulheres, né? Pode ser da sua avó, né? Como você trouxe e a Débora identificou, né? Como uma mulher muito forte, até
as lideranças aí mais políticas, o que não quer dizer, mas como a gente não vê uma aglomeração, uma primavera árabe das mulheres, passa essa percepção para nós que encaramos resistência e movimentos sociais, dessa forma coletiva passa essa percepção de que não há, né, portanto, Sim. essa Na verdade, oposição. não é só questão de mulheres, mas no Irã, vivendo dentro de uma teocracia, a maior luta é viver normalmente. Então, nossa maior missão é insistir no nosso modo de viver. E um dos maiores exemplos disso é a luta diária das mulheres que agora faz 41 anos que tem que usar véu. Isso começou 10 anos a partir depois da Revolução, em função de usar coisas mais coloridas, mas ainda muito comprido e longo e enorme. Depois começou com roupas mais curtas, mas a gente está falando de um tipo de casaquinho e um véu, tá? Calça tava lá embaixo. Vamos usar um véu mais leve, mais para lá. Nos últimos anos, isso em um momento dessa luta virou mais concreta, com mais forma de uma luta. As mulheres começaram a colocar em questão o véu em si. Então, já não era a questão de cor, a questão de tamanho, justo ou não justo. É de usar o véu ou não. Uma das coisas mais famosas que aconteceu foi a chamada de uma jornalista iraniana que morreu as ideias dela de usar véu branco nas quartas-feiras. Mas ela foi muito aceita dentro das partes apolíticas ou pelo menos não reformistas da sociedade. Já a gente, como tinha uma diferença de ideias com ela, não ficamos muito contente com essa ideia, porque ela é muito próxima da extrema-direita americana, por outro lado, então tem esses problemas. E acho que faz 2 anos já que um dia, no cotidiano teheranês, uma mulher com um moletom, um vestido muito, na verdade, um moletom, como nossas alunas na universidade, com cabelo normal, presa, tudo normal, subiu numa caixa de eletricidade na rua, colocou um véu branco no ponto de um pau e ficou. Essa foto vocês podem buscar na internet. Pode ser a capa. Ela marcou imensamente a sociedade. Ninguém estava preparada para essa cena. Era uma cena dramaticamente muito forte. Uma mulher que não está fazendo nada, que não está vestida para chamar a atenção, que é muito simples e está com um pau com um tipo de bandeira branca lá no ponto. Após esse dia, em vários dias e vários lugares, outras mulheres repetiam esse gesto. Claro que o Estado chegou, prendeu todo mundo, deu penas imensas para essas mulheres, mas a partir desse dia, a gente começou a ver cada dia mais mulheres de 2, 3 gerações depois de mim, andando pelas ruas, dirigindo sem véu. A polícia começou a estabelecer uma multa para a mulher dirigir sem véu ou estar no carro sem véu. Então começaram a mandar SMS para os carros que tinham mulher sem véu. Só que é um absurdo poder receber tanta multa. Então, com problemas administrativos do Irã, ainda pior. Nunca conseguiram chegar a um certo resultado, mas tentaram. Várias pessoas pagaram a multa, perderam o carro durante 1 ou 2 semanas, etc. Mas a coisa ainda existe, cada dia menos poderoso
esse ato do Estado. Oficialmente está obrigatório ainda, muitas mulheres ainda estão usando, mesmo que seja muito aberto. Já nesses casaquinhos já não tem botão faz muito tempo. Já vi nas ruas mulheres com camisas cropped e véu e esse casaquinho. Então a gente já está vendo barriga da mulher, mas ela está usando. Então, eu tenho um amigo religioso que dizia uns anos atrás que agora o biquíni é mais islâmico do que esses véus que essas mulheres estão usando. Então, pelo amor de Deus, te leva essa obrigatoriedade do véu. É menos sexy um biquíni do que o que elas estão usando nas ruas. Mas, sim, não é um movimento concentrado, não tem uma liderança, mas é muito marcante. É a única luta que o governo nunca conseguiu apagar completamente. Cada verão que tá quente inteira começa mais uma revolução. Então, já é uma luta perdida. Só que o Estado precisa, para aderir mais e deixar mais feliz seu corpo de apoio, precisa insistir ainda sobre essa política. Casar, deixa eu fazer uma pergunta para você a respeito dessas questões do movimento, né? Existe esse movimento que das mulheres e de contestar isso historicamente, né? E pelo seu relato, pelo que você contou pra gente. Agora, existe no momento mais recente um movimento assim mais organizado de apelo pelas redes sociais para tentar mudar o cenário, né, de discriminatório. Eu perguntei isso porque eu queria, além disso, tentar entender um pouco com relação à discriminação legal, né, que existe, assim. Se existe ainda, como que funciona? Porque eu antes das nossas conversas, eu tinha lido uma reportagem que falava, por exemplo, que a mulher precisaria da autorização do marido para viajar para fora do país, que se um motorista bate em um pedestre, se for homem, é um preço que é pago depois, né, de compensação para a vítima, e se for mulher, paga menos. Existe isso mesmo ou, enfim? Direito de mulheres é tão péssimo como o direito canônico de mulheres é péssimo. Então, nisso não tem nenhuma dúvida, não corresponde em nada com a sociedade de hoje. Sim, podemos dizer que era uma religião mais recente, então tinha já umas melhorias. Mas, comparando com anos de 2000, ainda é horrivelmente atrasado. Sim, existe uma discriminação sistemática a partir dos direitos de mulher no Islã. Então, a parte da legislação que é islâmica reflete completamente uma discriminação sem falta. Sim, começa por herança. Mulher recebe menos do que homem. Começa por essa indenização indenização corporal ou mesmo no caso de falecimento. As ideias estão ainda de uma sociedade onde a mulher não ocupava espaço econômico. A mulher não era chefe de família. Então, uma família perder seu filho, perder seu marido, sofria mais danos do que perder sua esposa ou sua filha. Ainda é muito marcante essa ideia da importância da mulher na sociedade. Direi, por exemplo, a mãe pode ter a guarda do filho após a separação para a menina até 7 anos, para o menino até 3 anos. E mesmo assim, se a mãe se casar, ela vai perder a guarda do filho, a não ser que seja por acordo com o ex-marido. A preferência é do avô paterno, do tio paterno, do bisavô paterno e não a mãe. Então, é ainda a visão de essa mulher precisa casar e quando casa, o novo marido não vai aceitar os filhos, então Ou a mulher não tem
remuneração, então quem pode pagar é a família paterna. Enfim, ainda essas ideias que não combinam em nada. Direito de divórcio, por exemplo. A gente criou um absurdo jurídico para poder preencher esse espaço de ausência de direito de pedir divórcio da parte da mulher. Juridicamente, não pode se defender. A gente cria uma espécie de esqueci agora a palavra, mandato, desculpa. O homem, no momento de casamento, nas cláusulas de casamento, dá um mandato de se divorciar sem a própria permissão para a esposa. Isso, juridicamente, é um absurdo, porque ninguém pode pode perder seus direitos no contrato com o seu advogado, por exemplo. O que o advogado pode fazer é só uma representação. Você também vai continuar fazendo. Só que nesse caso, se a cláusula é a combinada, então a mulher vai pedir o divórcio sem a presença do homem. Mas esse tipo de solução juridicamente complicada para preencher a falta de direito de divórcio da mulher. É uma situação absurda, de novo, o que você mencionou, Débora, sobre receber passaporte ou sair do país. Até o momento que a gente é solteira, não precisa de autorização do pai. Quando está casada, precisa de autorização do marido. Então é um absurdo. Você precisa? De novo, eu não preciso porque meu marido é estrangeiro. E essa lei da guarda das crianças, no caso de marido estrangeiro, também não se aplica? Não se aplica, de novo. É um absurdo. Aí, nesse caso, a mulher é importante, né? Nesse caso. Que o estrangeiro, ele tá abaixo da mulher. Ele vale mulher, menos. Exatamente. Não somente a gente sofre por esse pensamento atrás das leis islâmicas, mas também por bagunça que é o Estado. Não é um Estado. Imagina um Brasil administrativamente pior com uma teocracia. Então, é mais ou menos isso. Quanto vocês podem sofrer de falta de uma bagunça administrativa ou política no Brasil, imaginam que isso seja sistematicamente contra as liberdades individuais. A gente está sofrendo por dois lados. Porque, juridicamente, ninguém pode defender porque eu solteira não preciso de autorização do meu pai e eu casada preciso de autorização do meu marido, e porque, como eu moro fora do Irã, aí não preciso de autorização do meu marido, e, de novo, porque meu marido é estrangeiro, não preciso de autorização do marido. Então, não existe nenhuma lógica atrás disso. É uma bagunça administrativa. Outra coisa, durante anos, desde primeiro Código Civil iraniano, a nacionalidade não se transferia de mãe para o filho. Então, mães iranianas casadas com estrangeiros não podiam transferir a sua nacionalidade para os seus filhos. Isso era até esse ano o caso. Durante esses últimos anos, por exemplo, meu filho não tem nacionalidade iraniana ainda. Durante esses últimos anos, o Estado avançava o argumento segundo o qual tem um problema de migração ilegal dos afegãos para o Irã, como a gente recebeu em pouco tempo 5 bilhões de afegãos no pleno meio de guerra com o Iraque. Isso ficou muito complexo, porque é muito simples chegar no Irã. No Irã, normalmente, é a parte mais, na verdade, menos favorecida da população afegã. O resto vai para a Europa, o continente América. Mas eles não queriam, e existe muito casamento forçado de mulheres iranianas para os homens afegãos. Meio que na região, os pais vendam as filhas para os homens afegãos. Também a região de fronteira é uma região pobre. E o governo não queria oficializar esses casamentos. Na verdade, oficializava os casamentos, mas não queria dar mais conforto a esses homens por ter filhos que iam ser iranianos, então esses homens podiam ser iranianos.
por esse argumento, não somente bloqueava esse direito de mulheres de ter filhos da mesma nacionalidade do que elas, mas também de aparentemente 1,5 milhão de criança nascida com mãe iraniana e pai afegão sem ato de nascimento, porque os pais não voltavam para Afeganistão para ter documentos e as mães não podiam dar a nacionalidade para os filhos. Então, essas crianças, que se calculava 1,5 milhão, não podia ir para a escola porque não tinha ato de nascimento. Eu conhecia muitos amigos que davam aulas de voluntariedade para essas crianças, até onde, antes dessa lei mudar, o Guia Suprema mandou meio que uma ordem de escolas matriculassem essas crianças mesmo sem ato de nascimento. No ano passado, o governo finalmente mandou esse projeto de lei para o Congresso, demorou uns meses para chegar a um decreto e finalmente tem esse decreto. Então agora eu posso finalmente pedir nacionalidade para o meu filho. جوانه میزنم به روی زخم برتنم فقط به حکم بودنم که من زنم چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم جهان دیگری بسازیم از برابری به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری نه سنگ و سارها نه پای چوب دارها نه گریه های بارها نه ننگ و آرها جهان دیگری بسازیم از برابری. Casar, quando a gente pensa nos direitos, né, você trouxe algumas questões que a gente faz um paralelo com os direitos das mulheres e são muito diferentes, né, aqui no Brasil, né, quando a gente faz um paralelo com o Brasil. Mas agora, assim, um momento, curiosidade, você poderia trazer, né, vivendo no Brasil, mais algumas questões que você vê de similaridade, mas também de diferenças nesses direitos e para a gente estender um pouco mais, para a gente pensar mais não só mulheres, mas gênero numa perspectiva mais ampla, a questão dos LGBTs, a questão das mulheres trans, dos homens trans, como que é isso aí no Irã? Eu, pessoalmente, virei muito mais feminista graças a mulheres brasileiras. Isso, para mim, foi muito significativo, porque a minha vivência com feministas iranianas era quase insignificativa. Eu era adolescente, existia movimento feminista no Irã, mas eu estava muito mais próxima aos movimentos políticos, como político de Estado. Eu ainda tinha essa educação de, para ter sucesso, precisa não chamar a atenção, precisa virar quase homem, precisa desaparecer para poder viver na sociedade. Depois fui para a França e o feminismo francês, na sua maioria, é um feminismo liberal. Então, já não falava muito comigo. Foi no Brasil que eu virei uma feminista convicta, com certeza. Essa é uma das coisas que o Brasil ofereceu para mim. Eu acho que na sua essência a luta é a mesma. Só que no Brasil, pelo menos nos meios que eu frequento, tem mais influência intelectual dos feministas do que no Irã. No Irã, infelizmente, durante muitos anos se confundiu o espaço entre projeto político reformista e diferenças ideológicas, econômicas, feministas, etc. Então, a gente meio que abriu a mão por muitos anos para aceitar os governos que economicamente eram ultraliberais, mas que politicamente defendiam democracia e liberdade. A gente perdeu o hábito de pensamento crítico. A gente perdeu o hábito de ter presença da esquerda na sociedade. Então, o movimento feminista de hoje no Irã
começa, sim, e tem apoio ideológico da esquerda no Irã hoje, mas ainda eu acredito que ainda é uma parte muito pequena da sociedade que aceitou isso como uma ideia para viver. Pro resto fica ainda a resistência cotidiana. Mas nessa parte da sociedade que eu agora pertenço, eu acho que a luta é a mesma. A luta contra o patriarcado, a luta contra o sexismo cotidiano, a luta contra a liberdade corporal da mulher. Eu conheço mulheres LGBTQ iranianas, mas que sofrem bem mais preconceitos e têm muito menos visibilidade do que homens homossexuais. Então, eu acho que nisso também, bem que no Brasil tem mais avanço, mas a luta ainda na sua essência é a mesma. E eu acho que a coisa que une todas as mulheres do mundo é mesmo o debate quando aconteceu o movimento Me Too nos Estados Unidos e depois na França o Balance ton port. É a mesma coisa. Hoje, como já falei para vocês, a gente está vivendo essas deliberações de mulheres no Twitter e no Instagram, e eu estou vendo como as pessoas de outras gerações antes de mim, que são intelectuais, que são oposição política do Estado, que não são religiosas, também são muito longe, como talvez os pais de vocês e as gerações antes de vocês no Brasil, de detalhes de consentimento, de vontade sexual de mulher, de diferença entre várias etapas de consentimento, etc. Então, é um momento crucial, porque se liberou a palavra numa sociedade onde ter relações sexuais fora do casamento tem pena. Não somente liberou a palavra para dizer que aconteceu isso comigo, mas também aconteceu... Isso é curioso também. A gente agora pode ter a impressão que estão falando só sobre os artistas, os professores universitários, o meio intelectual. Mas a realidade é que são essas mulheres desses meios que têm mais liberdade para falar também e mais preparação para falar. Isso não significa que nos outros meios da sociedade não está existindo a cultura de estupro. A questão é que nós, mulheres desses meios, temos mais preparações para finalmente falar sobre isso. E felizmente eu recebi a notícia que um homem que frequentava os meios universitários no Irã, os meios de teatro, os cafés, etc., e que tinha essa proteção, porque essas mulheres nunca falavam, que recebia essas mulheres com um papo de deixa de ser boba, deixa de ser conservadora, libera seu corpo, etc., dava um copo de vinho para essas mulheres que tinha medicações dentro desse copo, só que essas mulheres nunca falavam entre si e se achavam o dia seguinte nu na cama desse homem após uma cena de estupro. Muitas mulheres começaram a falar sobre esse homem, várias histórias datam de 10 anos atrás, mas mesmo assim, como foi uma série de manifestações de mulheres nas redes sociais, sobretudo Twitter, a polícia, não como através do Ministério Público, mas como protestos, reclamações individuais, aceitou de receber as reclamações dessas mulheres, e o que era muito importante para as advogadas e advogados era que a polícia vai perguntar algo sobre a bebida alcoólica que você tomou, que também é proibido, por que você foi para a casa de um homem solteiro, sozinha, todas essas questões religiosas. A polícia não fez nenhuma pergunta sobre esses elementos para dar esse espaço para as mulheres poderem se manifestar. Então, é um movimento muito delicado, é um dos raros movimentos que eu conheço nesses últimos anos no Irã, que está durando dias e semanas, já estamos na 3ª semana, homens de
nomes de homens muito importantes, saiu, artistas, vários artistas que eu admirava por muito tempo, saiu. Então a gente está nesse choque da sociedade para entender, para fazer debates que nunca tínhamos feito, de tipo, param de criar uma imagem de homem doente, homem perigoso, homem excepcional, então que não acontece todo dia, desses homens, porque pode ser realmente cada um dos homens que nós conhecemos, por falta de educação, por falta de uma cultura que apoia a liberdade das mulheres, por ter essa visão machista contra as mulheres. Então, a sociedade já teve a reação de não, é impossível, eu adoro ele é muito sábio, ele é muito doce, parece que estamos falando de um serial killer. Não, gente, são homens que nós conhecemos, justamente. E a gente está vivendo um momento de reflexão em comum. Isso eu acho que, mesmo que pode, como sempre, ter histórias falsas, mas é a minoria e a gente está aprendendo muito, mesmo que não chega por questões típicas de direito, porque é muito difícil juridicamente, a ciência jurídica não tem essa preparação para aceitar sem testemunha, sem traços, etc., o estupro e outros problemas ligados, mas a gente está aprendendo muito em coletividade. O papo estava no Twitter, agora está chegando no Instagram, e no Irã, quando chega no Instagram, significa que está chegando nas famílias. Então está saindo dessa elite jovem que está no Twitter e está chegando para a sociedade. Isso eu acho que é um momento histórico muito importante para a sociedade iraniana, que não somente aceita que as suas filhas tinham relações sexuais, mas aceita que esses homens que a gente pensava como, ele é um grande artista, então não vai ter nenhum problema, que não tinha dado nenhuma educação sexual, nenhuma coragem para nós defendermos nosso corpo, está assistindo o resultado de décadas de política anti-mulheres nessa sociedade. Eu acho que é um momento histórico porque convida todo mundo a pensar sobre o seu passado e o seu comportamento de hoje. Das pessoas que tinham ideias de aceitar que tem que escutar a mulher, que esse espaço foi roubado de mulheres e de nós, mulheres. Isso é mais forte de pensar durante anos que foi nossa culpa, o que eu fiz naquela noite, o que eu fiz durante esses anos para ele ter esse comportamento, e depois entendam que foram dezenas de mulheres com aquele homem na mesma situação. Várias dessas mulheres com esse homem específico diziam que se criticavam por não ter suportado um copo de vinho. E não sabiam que tinha medicamento dentro. Então, é muita informação para a sociedade. Eu já tenho amigos e amigas que estão dizendo que já estão entrando num momento de não suportar mais nenhuma notícia. Tenho amigas que dizem que acordam na madrugada para ver se saiu um novo nome ou não. Então, é duro, é difícil, é um sofrimento também. É um momento muito pesado, já numa sociedade que notícias boas são raras, que seja de embargo, ameaça de guerra, etc., é o cotidiano. A situação econômica é péssima, a inflação é horrível, então se acrescentou mais uma notícia pesada. Mas todo mundo tem, pelo menos no meio que eu frequento, essa consciência do que é um momento histórico que a gente está vivendo. Importante, né? Talvez isso faça... Porque da última eu tive lendo lá na BBC falando que o Irã negou, né? Rejeitou discutir, por exemplo, educação sexual nas escolas, né? Talvez isso mude, assim, para uma discussão mais estrutural, né? Eu vi que começou que um dos tweets foi de uma jornalista, né? Que ela falou que é o Mosque Me Too, não é isso? Não sei se é assim que pronuncia.
que ela fez as denúncias, né? E aí, a partir daí, várias outras denúncias apareceram de estupros, né? Em mesquitas e... Esse jornalista sobre as mesquitas eu não sei, mas o que aconteceu foi muito banal. Um homem tweetou com um perfil não claro de como pegar uma mulher. Completamente o tweet era contra consentimento de mulher. E quando ele tweetou isso, normalmente ele não pensava que uma mulher vai fazer um quote sobre esse tweet dizendo foi assim que ele me estuprou no ano passado. Simplesmente assim começou esta vez. Entendi. Eu queria saber. Depois chegou aos nomes das celebridades. Uma jornalista que mora, ex-jornalista, ela já não é mais jornalista, falou de um grande pintor iraniano. Ela tinha chegado à casa dele para entrevistar e ele estava sem roupa, ou com pouca roupa, e forçou ela a abraçar e pegou ela nos braços. Ela conseguiu sair da casa dele e quando ela estava tomando água lá na rua e após esse choque, ele subiu vestido e pediu para ela, quando a gente vai começar a entrevista? E eles foram no museu para ele comentar e ela fez toda essa entrevista e só falou pro chefe dela depois, nunca mais me manda entrevistar ele, mas nunca falou. E por acaso ela na sua carreira de jornalista, ela era uma pessoa muito confiável. Então quando ela relatou, ninguém podia ter dúvidas. Esse movimento que você falou, né, eu tinha visto, mas eu não sabia muito bem como tinha começado, porque eu vi que algumas mulheres começaram a falar sobre eu não sei o que significa, Hajj, o que quer dizer? A peregrinação na peregrinação, Meca. Elas começaram a falar que tinha acontecido assédio e abuso durante a peregrinação. Sim. E o interessante também é que o próprio Ayatollah, né, ele se colocou publicamente dizendo que é preciso uma investigação. Então, realmente é um momento, assim, histórico, né, na sociedade iraniana. Deixa eu acompanhar para ver os próximos capítulos, mas... Muito obrigada pelo convite, foi um prazer imenso de falar com vocês e poder trazer essas informações para o público brasileiro. Eu tenho essa dificuldade quando eu falo do Irã, tem algumas palavras que me escapam totalmente em português. Então parece que as ligações entre hemisférios do meu cérebro não funcionam tão bem. Mas eu espero que o que falei já seja claro e que seja mais um elemento para ver como essa luta é global, apesar de todas as suas diferenças, e que realmente estamos juntas. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.